Senhores deputados, senhoras deputadas, de volta a esta tribuna virtual da Assembleia Legislativa, eu quero comunicar a todos e a todas que eu ingressei hoje com uma representação no Ministério Público do Trabalho contra a Laureate, que é dona de algumas universidades, alguns institutos de ensino superior no estado de São Paulo, como, por exemplo, em Morumbi, a FMU, e ela acabou de demitir mais de 90 professores e professoras de educação à distância. É inacreditável que, no meio de uma pandemia, de uma crise como essa, uma instituição de ensino que nem brasileira é, a Laureate vem comprando as instituições brasileiras. Comprou a Embi Morumbi, comprou a FMU e outras, pelo menos 10 faculdades em São Paulo e em todo o Brasil. Ela tem mais de 200 mil alunos na sua rede aqui no Brasil. Um absurdo que ela faça, primeiro que é um absurdo, demissão em massa, que já é, né, que a gente tem que investigar isso. Agora, fazer isso ainda num período de pandemia, e pior ainda, senhores deputados e deputadas, fazer uma demissão em massa de mais de 90 educadores, docentes, com mestrado, com doutorado, né, com formação adequada para o exercício do ensino superior, como determina a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional. Essas demissões acontecem exatamente após denúncias de que a Laureate vinha utilizando robôs e também inteligência artificial para corrigir redações, por exemplo, né, substituindo já os professores. Essa denúncia foi publicada em alguns jornais, eu mesmo falei sobre isso aqui na Assembleia Legislativa, fiz já audiência pública, fiz uma live ainda nesta semana sobre esse tema dos robôs, que é grave isso. Eu já vinha fazendo esse debate já há algum tempo, já denunciando a Laureate por demissões também anteriores, que é uma prática da Laureate comprar faculdades, universidades e fazer demissão e demitindo os professores com formação, com mestrado e doutorado. E, no caso aqui, ela vai substituir professores com mestrado e com doutorado por tutores. E ela fala que é uma readequação dos seus quadros, uma readequação administrativa. Nós sabemos que não é isso. Primeiro que, para nós, é uma retaliação aos professores que denunciaram a utilização de robôs e de inteligência artificial, sem avisar os alunos. Os alunos estavam tendo as suas avaliações, as suas provas, as suas redações, sobretudo, corrigidas por robôs e não sabiam disso. Os professores denunciaram. Nós reverberamos, inclusive aqui, nas nossas redes sociais. E, bom, eu estou acionando o Ministério Público. O Ministério Público tem que investigar, primeiro, a utilização desses robôs e também, sobretudo, a demissão covarde e cruel da Laureate e dos nossos professores. E os alunos devem se revoltar contra isso. Eu, se fosse aluno de uma faculdade e houvesse a demissão em massa dos professores e dos professores do meu curso, eu ia me rebelar, eu ia reagir, eu ia fazer abaixo-assinado, eu ia pedir para o Ministério Público fazer alguma coisa, eu ia entrar em contato com a faculdade, eu faria algum tipo de protesto, eu iria manifestar, no mínimo, a minha indignação como aluno. É isso que eu espero que os alunos façam da Embi Morumbi, porque eles pagam as mensalidades, devem cobrar que os professores permaneçam e digam que eles não querem robôs, não querem serem teleguiados e educados por robôs e por inteligência artificial. Tem que ter professor com formação, com mestrado, com doutorado, com pós-graduação. Então, eu estou tomando essas providências, vou acionar também a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e a Comissão de Educação do Senado Federal, além do Ministério da Educação. Só que o Ministério da Educação está à deriva. Tem um lunático lá no Ministério, um terraplanista, né, que tem comportamentos bizarros e patéticos que não vai resolver nada, mas eu vou também fazer uma representação para o MEC, para o Ministério da Educação.
mas, sobretudo, hoje eu estou acionando o Ministério Público do Trabalho contra a demissão cruel e covarde, né, e que representa também uma assédio, uma perseguição a esses 90 professores de educação à distância. E faço um apelo aqui, alunos da FMU, da Embi Morumbi, reajam, não aceitem robôs dando aula para vocês, corrigindo as redações que vocês estão fazendo, não aceitem a demissão cruel e covarde dos mestres e doutores que estão trabalhando com vocês já há algum tempo. Gostaria ainda, não posso aqui deixar de falar sobre a publicação de uma resolução da Secretaria de Educação na data de ontem. Eu me refiro aqui à resolução do SEDUC 51/20, que, na verdade, confirmou algo que nós estamos querendo que a Secretaria mude. Infelizmente, a Secretaria não vem atendendo os nossos pleitos em relação também à permanência dos servidores nas escolas. Nós não queremos que os servidores, nem gestor, nem quadro de apoio escolar, nem agente de organização escolar, nem diretora, nem vice-diretora, nem coordenadora pedagógica, que nenhum servidor esteja nas escolas. O trabalho pode ser feito remotamente. A Secretaria soltou uma resolução e não mudou isso, na verdade, né? Ainda ficou algo nebuloso aí no ar. A única mudança que ocorreu, e foi uma luta que nós travamos o tempo todo e denunciamos exaustivamente quando essa decisão foi tomada, foi em relação à licença-prêmio. A Secretaria da Educação estava obrigando os professores a pedirem a licença-prêmio nesse período de pandemia, que é um verdadeiro absurdo. É inacreditável que a Secretaria tenha feito isso, mas fez. Mas depois nós pressionamos, acionamos o Ministério Público, e agora ela está recuando, mas só nesse item da licença-prêmio. A licença-prêmio tem que ser feita de acordo com o requerimento do servidor. É um direito que ele tem, garantido no Estatuto do Funcionalismo Público Estadual, que é uma lei de 1968, é um direito que está ali. E ele tem que requerer. A Secretaria não pode impor a licença-prêmio no período que ela bem desejar. É o servidor que vai escolher. É um benefício que ele tem. Está na lei, é só ler o Estatuto do Funcionalismo Público Estadual. E aí ela recuou, por conta da pressão que nós fizemos, as entidades da educação, houve toda uma pressão da UDEMO, da PASE, da POSP, de várias entidades, para que houvesse um recuo dessa resolução. Eu apresentei também várias denúncias em relação a isso, acionei o Ministério Público Estadual. Então, nós conseguimos reverter só esse item aqui, né? Que é agora a licença-prêmio, ela tem que ser um pedido, uma exigência do servidor. Ele que vai definir quando que ele vai ter a licença-prêmio, e não a Secretaria da Educação impondo que ele tem agora, durante o período de pandemia. Então, essa é a única mudança. Mas, em relação às outras questões, não houve alteração, infelizmente. Inclusive, a Secretaria da Educação derrubou a liminar da UDEMO. Infelizmente, a UDEMO conseguiu uma vitória importante para os gestores, para os diretores, para os servidores, os gestores, que eles não deveriam permanecer nas escolas, mas a Secretaria foi e cassou agora, me parece que ontem, teve a cassação dessa liminar importante. Feito uma conversa com o Schole, enfim, que foi importante, mas ela cassou. Então, a Secretaria continua na contramão, ajudando a sabotar também, por esses e outros motivos, o próprio isolamento social. Então, eu queria fazer esse registro no dia de hoje, da laureate, que nós entramos com uma representação no Ministério Público e que nós conseguimos reverter essa questão da licença-prêmio. A licença-prêmio ela é um direito dos servidores e servidoras do Estado de São Paulo e ela só é concedida com requerimento. Ou seja, na verdade, o período da licença-prêmio é uma prerrogativa do servidor público e não da Secretaria. A Secretaria não pode impor o período, é o servidor que escolhe, faz o requerimento por escrito, dizendo quando que ele vai ter a licença-prêmio. Era isso, muito obrigado.